pode restituir meu tempo, por gentileza? 9 minutos. Senhor ministro, em primeiro lugar, agradeço a presença do senhor aqui na comissão. Como o senhor deve saber, seu antecessor, por diversas vezes, praticou crime de responsabilidade, porque deixou de comparecer, mesmo convocado, aqui na Comissão de Segurança Pública. Então, eu fico muito feliz com a presença do senhor. É extremamente importante que o senhor tenha a oportunidade de prestar esclarecimentos ao povo brasileiro sobre a sua administração da pasta. Assim como o senhor teve acesso à nossa biografia, como parlamentares, nós também tivemos acesso à biografia do senhor, e nela consta que o senhor sua religião é católica, né, assim como eu. E, para começar a nossa conversa, eu queria questionar o senhor sobre o direito à legítima defesa, o direito divino à legítima defesa. A vida é um bem que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo e, com ele, todos os meios para defendê-la de agressões injustas. E, senhor ministro, hoje, no atual cenário tecnológico da humanidade, a arma de fogo é o instrumento mais eficiente para a defesa da vida. Tanto que todos os seguranças que fazem, né, garantem a integridade física do senhor, estão armados com armas de fogo de, no mínimo, calibre 9 milímetros. Até se o senhor quiser consultar, nesse momento, as pessoas que estão acompanhando o senhor, os policiais legislativos, eu aposto com o senhor um Big Mac com batata grande, que nenhum deles porta 380. Estou errado? Não, a Polícia Rodoviária Federal foi do 40 para o 9 milímetros. Polícia Federal sempre usou 9 milímetros. Polícia Legislativa, hoje, graças a Deus, porta 9 milímetros. Por quê? Porque é um calibre apto à capacidade de promover a defesa do indivíduo. Qualquer coisa menor do que 9 milímetros compromete a capacidade de defesa do indivíduo. Então, assim iniciamos a exposição. No dia 1º de janeiro de 2023, com o início do governo Lula, um decreto retirou do cidadão de bem, aquele cidadão que tem laudo psicológico, que tem laudo técnico, tem mais de 25 anos de idade, que não tem antecedentes criminais, retirou dele a capacidade de possuir essa arma, de adquirir essa arma, de fazer o porte de trânsito dessa arma em calibre 9 milímetros e qualquer outra. Né? Então eu questiono o senhor especificamente em relação a 3 pontos do decreto que eu acredito, ministro, que com a sua experiência jurídica, sua experiência à frente de diversos órgãos, a sua experiência como ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor pode apreciar com cuidado. Em primeiro lugar, a distância de 1 quilômetro, uma distância mínima estabelecida pelo decreto, de 1 quilômetro entre clubes de tiro, que são os únicos locais em que é autorizada a prática do tiro desportivo, e escolas. Senhor ministro, por gentileza, senhor ministro, se essa determinação do decreto, por gentileza, silêncio aqui, por favor, mestre. Por favor, vamos ouvir o colega. Se essa proibição entrar em efeito, todos os clubes de tiro de São Paulo têm que fechar. Todos os clubes de tiro do Brasil têm que fechar. E eles vão se mudar para onde, ministro? Se já foi feito um investimento massivo na construção desses estabelecimentos. Um clube de tiro precisa ter cofres, precisa ter controle de segurança de entrada, precisa ter vigilância armada, precisa ter paredes blindadas. São custos altíssimos que devem ser alterados por qual motivo? Não existe registro de ocorrência policial envolvendo clubes de tiro e escolas. Essa é uma determinação, com todo respeito, sem pé nem cabeça. Não tem justificativa no mundo real. E aqui o senhor está numa pasta que não é a pasta da cultura, não é a pasta, né, de algo abstrato. O senhor está numa pasta que é o mundo real. Os seus auxiliares
policiais viveram, em algum ponto da carreira, o mundo real. E é isso que a gente tem que basear as nossas decisões. Então, o primeiro ponto que eu questiono, Vossa Excelência, é essa distância de 1 quilômetro, que é descabida, vai simplesmente forçar um fechamento dos estabelecimentos, um prejuízo gigantesco e a impossibilidade de mais de 1 milhão de brasileiros de continuarem a prática do tiro esportivo. Segundo ponto do decreto, senhor ministro, a famosa habitualidade por calibres. Né? Essa é outra exigência que faz com que pessoas que possuem, que fizeram um grande investimento, possuem diversos calibres de arma de fogo diferentes, tenham que realizar inúmeras competições durante o ano simplesmente para manter os seus armamentos. Então foi uma exigência que obviamente foi criada para desestimular a liberdade de aquisição de calibres. Isso é algo extremamente desnecessário. Vamos alterar esse texto para calibres permitidos e restritos. Já faz uma sinalização muito positiva em relação à compreensão da situação do tiro esportivo no Brasil. Por último, em relação ao decreto, ministro, a questão do calibre 9mm. Se Vossa Excelência não dispõe de nenhum segurança que utiliza um calibre menor que o 9mm, como o 380, por exemplo, por que o senhor deseja que o cidadão não tenha mais acesso a esse calibre? Eu acho que é algo que deve ser considerado também. Por fim, senhor ministro, um ponto de vista técnico aqui, até relacionado com a Polícia Federal. A fiscalização dos atiradores esportivos a partir de 2025 será realizada pela Polícia Federal. Para tanto, a Polícia Federal recrutou, ou consta na mídia, recrutou ou recrutará 700 funcionários terceirizados. Senhor ministro, esses funcionários terão acesso, é o que está na mídia, doutor Andrei, terão acesso a dados de acervo, a endereço, a configuração de segurança das residências dos atiradores. Do meu ponto de vista, esses dados são extremamente sigilosos e que só podem ser manipulados por funcionários públicos que podem ser responsabilizados criminal e administrativamente. Então, gostaria que fosse revista essa disposição para que somente funcionários públicos participassem da fiscalização da atividade de tiro esportivo, como era feito anteriormente pelo Exército Brasileiro. Vou passar, então, as perguntas relacionadas com os demais temas. Ministro. Da perspectiva de Vossa Excelência, quais os motivos que levaram à fuga dos detentos dos presídios federais? O que foi feito pelo Ministério para contornar os fatos ocorridos e evitar que haja reincidências nas fugas? Qual foi o valor gasto pela pasta para a recuperação dos detentos? Qual o número de agentes empregados e qual o motivo para a demora? Quais as justificativas do Ministério para a recomendação de veto ao projeto de lei que acaba com a saída de presidiários? Por que eu ressalto esse ponto aqui, ministro? Porque Vossa Excelência, em declaração pública, afirmou que receava revoltas nas cadeias. Eu já fui diretor de presídio, senhor ministro, e aos feriados e finais de semana, nós dormíamos abraçados na calibre 12, no andar número 2 do presídio. E fazíamos o controle de todos os presos. Nunca tive... Mentira, tive uma fuga. Fui processado administrativamente, né, e descobriram ao final que eu não tinha culpa nenhuma naquele evento. Era uma questão estrutural da cadeia. Mas... Vai encerrar. 30 segundos, por favor. Pode falar. O relógio aí está difícil, esse cronômetro, hein? Oi. Pode falar. Vai. Aí. Para encerrar somente essa pergunta, então, ministro, quando o senhor declara que vai propor o veto à saidinha por medo de revolta, o senhor não está, de certa forma, admitindo a incapacidade do sistema carcerário de controlar revoltas dos presos? Não seria admitir uma... Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Belinski. Vou conceder a palavra ao ministro para responder aos questionamentos.
Renovo os meus cumprimentos a todos os presentes e quero dizer que as perguntas são muito instigantes e acho que as senhoras e os senhores, vossas excelências, estão realmente no dever de colocar essas questões para quem momentaneamente, ocasionalmente, responde pela pasta da Justiça e da Segurança Pública. Eu vou começar, tomei nota das questões, é possível que eu não as responda, digamos assim, todas tal como foram formuladas, mas vou fazer bastante esforço para respondê-las a contento. Realmente, nós sofremos, e aí respondo ao excelentíssimo senhor deputado Sanderson, realmente nós sofremos um corte bastante drástico, não só no Ministério da Justiça, mas, sobretudo, no orçamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que indiscutivelmente prestam serviços de excelência para o país. Apesar do pequeno número de efetivos que tem, a Polícia Federal tem cerca de 13 mil agentes e delegados de polícia, mais um tanto de pessoal administrativo, e também a Polícia Rodoviária Federal tem quase 13 mil, pouco menos de 13 mil agentes que integram aquela corporação. E como todos sabem, eles têm prestado serviços excepcionais e têm se deslocado do Oiapoque ao Chuí, das fronteiras mais remotas do país aos portos e aeroportos, cuidando da polícia administrativa, como Vossa Excelência bem disse, cuidando de passaportes, da imigração ilegal. Agora mesmo os senhores estão lendo pelos jornais que a Polícia Federal foi chamada para identificar aqueles corpos dos pobres imigrantes que supostamente vieram da África e aportaram no Pará, na cidade de Bragança, e vários não, todos pereceram. E o serviço de identificação, de perícia médico-legal ficou a cargo desta corporação. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, assim como a Polícia Penal Federal, é chamada para inúmeras missões. Missões que muitas vezes até extravasam os limites constitucionalmente atribuídos. E realmente nós sofremos um drástico corte nos recursos que seriam ou que esperávamos que fossem destinados à pasta e às corporações em particular. O que fizemos? Aqui o nosso secretário executivo, Manuel Carlos de Almeida Neto, o vice-secretário executivo, nós enviamos ofícios ao Ministério do Planejamento e também à Fazenda, reclamando a reposição destes recursos. E nós já combinamos, estamos marcando uma ida ao gabinete da ministra Simone Tebet, o ministro, o chefe da Polícia Federal, o chefe da Polícia Rodoviária Federal e os demais membros do primeiro escalão para expor a sua excelência, a ministra do Planejamento, as dificuldades que nós temos e que realmente esse corte prejudicará o nosso serviço. Mas é preciso dizer também que o Congresso Nacional, e eu acho que o fez com a melhor das intenções, aprovou o teto de gastos, aprovou o déficit zero. Então, nós estamos aquilo que comumente se chama de cobertor de pobre. Puxa-se de um lado, descobre-se outra parte do corpo. E isto está ocorrendo hoje. Nós temos um orçamento limitado, temos verbas destinadas à educação e à saúde, como vossas excelências bem ressaltaram, que são de caráter obrigatório e falta de um lado. Nós vamos convencer, ou vamos procurar convencer as autoridades fazendárias e do planejamento, como Vossa Excelência bem disse, deputado Sanderson, que segurança pública é um serviço essencial, um serviço público essencial, tal como a saúde e como a educação. Vamos ver se seremos bem-sucedidos, mas é o esforço que nós estamos comprometidos a fazer. Deputado Rodolfo Nogueira, Vossa Excelência realmente pôs o dedo na ferida. A fuga do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. Ninguém esperava, ninguém queria. Eu, com alguns dias de exercício da pasta, fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto às senhoras e aos senhores que foi a única e será a última.
várias causas concorreram, e aí já aproveito para responder a várias perguntas. Já fiz isso de público para várias emissoras de televisão e para vários jornalistas que, enfim, que produziram textos escritos. Várias causas e concausas concorreram para esse desfecho que ninguém desejava. Em primeiro lugar, projeto antiquado, obsoleto, não é? É uma prisão que tem mais de 20 anos, não é? De 2019, salvo engano, 9. É uma penitenciária antiquíssima, em que os padrões de segurança também talvez não fossem tão rigorosos como hoje se exige nas novas penitenciárias. Houve a fadiga do material, houve sim relaxamento na vigilância, houve quebra dos protocolos de segurança, as revistas diárias não foram feitas, vários equipamentos falharam, estavam, enfim, fora de uso, estavam obsoletos, como videocâmeras, luzes. Não havia, como deveria haver a nosso pensar, as muralhas em torno de presídio, porque isso é normal, todo presídio é cercado de muralhas. Mas o que é que nós fizemos? O doutor André Garcia, tomou posse em Mossoró, no cargo de secretário de Políticas Penitenciárias. O que é que ele fez? Imediatamente demitiu a diretoria, a administração daquela penitenciária, nomeou um interventor e determinou a abertura de vários PADs, processos administrativos disciplinares. Bem, além disso, eu determinei à Polícia Federal que fizesse um inquérito policial para apurar responsabilidades criminais. Então, nós tivemos duas atitudes logo no primeiro dia: apuração de responsabilidades administrativas e apuração de responsabilidades criminais, no que diz respeito à fuga de Mossoró. Realmente, estas intercorrências lamentáveis ocorreram e os que foram responsáveis por elas estão demitidos. O que nós fizemos, então? Nós temos, hoje, 4 funcionários afastados, 10 processos administrativos disciplinares abertos. Havia, na ocasião, 29 policiais de plantão, foram substituídos. Nós reforçamos, trouxemos de outras localidades, de outras penitenciárias federais, vários servidores. Nós aumentamos o quantitativo de policiais penais, que hoje montam a 276 servidores, mais, enfim, a Força Penal Nacional, que faz o trabalho de patrulhamento externo, somando 314 servidores públicos federais e da Força Nacional, se é que se pode chamar de Força Federal, porque são compostas por policiais militares dos distintos estados. Então, a situação que levou à fuga dos presos está corrigida. Nós reforçamos as celas, trocamos as luminárias, pusemos câmeras de monitoramento, estamos fazendo cursos de capacitação para os servidores e as questões estruturais estão superadas. Nós temos um comitê permanente de fiscalização, não só na unidade de Mossoró, mas em outras 4 unidades. Nós estamos construindo muralhas, sim. Começamos com a muralha em Mossoró, em Porto Velho, já está em fase de construção. O preço delas aproximado é de 37 milhões. Elas estão em processo de licitação. A de Brasília está pronta, a de Porto Velho está iniciada. Nós estamos já começando o processo de licitação de Mossoró. O prazo previsto de término é agosto de 2025. Tudo estritamente de acordo com a legislação vigente, a legislação de licitação. Há verba, sim, para isso, no fundo penitenciário, está sendo utilizado. E quero afirmar a vossas excelências que a volta dos presos para Mossoró demonstra exatamente a confiança absoluta da administração
na segurança daquele presídio federal. Portanto, de lá se evadiram e não mais se evadirão. O que nós temos até o momento em termos de constatações? Nós constatamos que, além do relaxamento, digamos assim, da vigilância interna, da obsolescência do material, nós verificamos também que os fugitivos tiveram, sim, auxílio externo. Daí o êxito deles. Consta que integrantes do Comando Vermelho de outros estados os auxiliaram na fuga. Tanto é que não apenas providenciaram dinheiro para eles, logo no primeiro momento, e depois veículos para que eles pudessem se locomover, sair daquela região, e foram capturados a cerca de 1.600 quilômetros distantes do local da fuga. É claro que só foi possível mediante auxílio externo, organizado, e, como eu disse, fizeram, na época, um verdadeiro comboio do crime, com 3 viaturas, digamos assim, no estado da arte, 2 fuzis foram apreendidos, vários celulares, vários cartões de crédito, e realmente não fosse o trabalho de inteligência da Polícia Federal e não fosse a colaboração também da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente eles já estariam fora do país. Respondendo a uma questão que foi feita com relação às polícias militares que nos ajudaram, eu não só jamais utilizei nenhuma palavra depreciativa com relação às gloriosas polícias militares dos estados, como, pelo contrário, eu elogiei publicamente a participação destas corporações. Porque nos pareceu que, quando houve a fuga da penitenciária de Mossoró, nós tivemos que mostrar o poder do Estado brasileiro, a disposição do Estado brasileiro em combater o crime organizado e fazer uma demonstração que aquele episódio jamais se repetiria. Então, o Estado brasileiro, utilizando de sua soberania, de sua vontade política, colocou todas as suas forças disponíveis e, claro, de modo proporcional, à disposição da recaptura daqueles presos. Então, trabalharam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, trabalhou a Polícia Penal Federal, fomos coadjuvados. Aliás, os jornais reclamaram dessa expressão, acharam muito complicada essa expressão, foram auxiliados pelas polícias militares do Rio Grande do Norte, um excelente trabalho, de Pernambuco, Piauí e Paraíba, Ceará e Paraíba. Estiveram juntos, lado a lado, inclusive a Guarda Municipal, fazendo um trabalho excelente. E uma questão que foi levantada de forma bastante pertinente: por que é que nós enviamos a Força Nacional? Porque, além de termos a necessidade de um reforço de pessoal para, sobretudo, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cercar as vias por onde eles poderiam se evadir, sair do local, nós precisávamos dar segurança à população. Porque, afinal de contas, eram 2 criminosos de altíssima periculosidade, assassinos condenados a várias décadas de prisão. Então, a Polícia Federal esteve lá durante o tempo necessário para dar segurança à população, que foi ameaçada, tiveram casas invadidas, celulares roubados, furtados ou roubados, comida também foi subtraída das casas. Quando nós, de comum acordo com a superintendência local da Polícia Federal, a partir do momento que, depois de um certo tempo, não tivemos mais indícios de que eles se encontravam na região, nós retiramos a Força Nacional. É claro que esse foi um esforço, digamos assim, muito intenso para a recaptura, não apenas para a recaptura, como eu disse, mas também para que servisse de exemplo nacionalmente que o crime organizado, seja ele a sigla que tiver, não triunfará em nosso país e não sobrepujará o Estado brasileiro. A conta, já nos perguntaram, foi cerca de 6 milhões de reais. Eu diria às senhoras e aos senhores que, pelo esforço que foi feito, pela dedicação que foi despendida, é um valor compatível, digamos assim, com o esforço que nós fizemos para a recaptura, afinal, bem-sucedida.
Eu acho que deste episódio tivemos várias lições importantes, nos ofereceu a oportunidade de revermos os protocolos de segurança, os equipamentos de todas as prisões federais. O doutor André Garcia percorreu uma a uma, reforçou a segurança, reforçou os protocolos, estabeleceu a obrigatoriedade de visitas diárias. Eu posso garantir às senhoras e os senhores que nenhum detento mais se evadirá das penitenciárias federais. Há uma série de outras questões que eu quero responder, talvez de maneira genérica, sem prejuízo de ser reperguntado. Uma questão importante diz respeito ao projeto de lei das saídas temporárias, né, que ganhou o apelido de saidinhas. Então, eu quero afirmar a vossas excelências, as senhoras e os senhores, que o presidente da República sancionou praticamente in totum, praticamente na totalidade, esse projeto de lei que representa a vontade da soberania popular expressa pelo Congresso Nacional. O que é que foi mantido? Porque as senhoras e os senhores sabem que esse projeto mudou completamente a lei de execução penal, que é uma lei que data do regime militar, de 1984, que foi assinada pelo ex-presidente General Figueiredo e o ministro Abiakel, um jurista, mas reconhecidamente conservador e, diríamos hoje, de linha dura. Essa lei de execução penal de 84, eu ingressei na magistratura em 1990, no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, tribunal ao qual pertenci durante quase 7 anos, antes de ser promovido a desembargador. E nós, basicamente, dentre outras coisas, evidentemente, nós examinávamos os chamados incidentes de execução que decorriam justamente da aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, que estabelece uma política penitenciária de forma que haja uma reintegração progressiva do apenado na sociedade. Então, o apenado, o condenado, ele começa no regime fechado, passado um tempo vai para o regime aberto, semiaberto, depois aberto, tem direito a saídas temporárias e há todo um esforço, pelo menos em tese, de ressocializar esse indivíduo, fazer com que ele volte ao convívio social. Pois bem, o Congresso Nacional houve por bem alterar substancialmente essa política penal, política penitenciária, que foi instituída ainda no governo militar. E o presidente da República, homenageando, é preciso que se diga isso, o Congresso Nacional sancionou 90% ou mais deste projeto de lei. Por exemplo, manteve o exame criminológico. E quero dizer às senhoras e aos senhores que há dúvidas com relação ao exame criminológico, com relação à eficácia do exame criminológico. É um exame caro. No meu tempo em que nós aplicávamos isso, intervia um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e o diretor do estabelecimento prisional. Evidentemente, eram procedimentos caros, e ainda são muito caros, demoram, fazem com que a progressão de regime leve um tempo para além do prazo razoável, que é um direito hoje constitucional inscrito na Constituição, mas o presidente da República entendeu que, se é um desejo do Congresso Nacional, nós vamos manter, então, o exame criminológico. Mantivemos também na íntegra a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, tanto para saídas temporárias, quanto para aqueles que se encontram em liberdade condicional, ou mesmo aqueles que estão em regime fechado, que eventualmente saem para tratamento de saúde, ou para alguma emergência de natureza, enfim, pessoal. O presidente da República entendeu que nós não poderíamos mexer nesta decisão do Congresso Nacional. E outra questão polêmica, mas que o presidente respeitou e conscientemente, aliás, nos cobrou, eu quero saber o seguinte: nós vamos vetar, ou existem mecanismos para que os presos perigosos que cometeram crimes graves não tenham direito à saída temporária? Eu disse, sim, presidente, nós mantivemos o parágrafo único do artigo, parágrafo 2º do artigo 122, que os senhores introduziram e foi mantido na sanção presidencial,
que diz respeito ao quê? Proibição de saída temporária para aqueles que praticaram crimes hediondos, latrocínio, estupro, pedofilia, etc., para aqueles que cometeram crime com armas, com violência ou grave ameaça. Quer dizer, praticamente, a saída foi restrita a um universo muito pequeno, que já era pequeno. Pelos nossos cálculos, existem hoje no sistema semiaberto 118 mil presos que teriam direito a esta saída temporária. É claro que com estas restrições que o Congresso Nacional impôs, sobretudo com esse parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução Penal, esse número ficou reduzidíssimo. Talvez aos estelionatários, aqueles que emitem cheque sem fundo, ou outros crimes de menor gravidade, menor potencial ofensivo. Portanto, o que eu quero dizer que o presidente da República respeitou integralmente as linhas básicas estabelecidas pelo Congresso Nacional nessa nova política penitenciária. Mas ele propôs um veto, que será examinado pelas senhoras e pelos senhores, soberanamente, mas dentro desse dever de diálogo que existe entre os poderes. É um direito do presidente da República vetar ou sancionar. E os senhores têm o direito também de, eventualmente, derrubar o veto ou manter o veto. O que é que o presidente vetou? Ele vetou a revogação do inciso 1º do artigo 122, que o Congresso Nacional estabeleceu, proibindo visitas à família. O presidente entendeu, com apoio num parecer do Ministério da Justiça e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, que a revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição. Quais sejam? Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena. Contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão, e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. É certo que, por questões técnicas, já termino, senhor presidente, eu acho que estou me excedendo. Tem tanta pergunta que... Pois é. Não, mas é importante que os senhores vão enfrentar esse assunto, é importante que os senhores compreendam bem a posição do Executivo e a proposta que foi feita por parte do Ministério da Justiça. Então, nós estamos defendendo um valor cristão, um valor fundamental da Constituição, e daí o veto basear-se numa inconstitucionalidade que, a nosso ver, como dizia o antigo, o falecido e saudoso ministro Sepúlveda, pertence numa chapada inconstitucionalidade. Mas essa é uma modesta opinião de um ex-integrante da Suprema Corte. É certo, e isso é preciso que nós não faltemos com a verdade, ao vetarmos o inciso 1º em respeito ao princípio basilar da família, por arrastamento, também nós não é que sancionamos, vai cair também, se prevalecer o veto, o inciso 3º do artigo 122, que é aquela saída temporária para atividades que facilitem o convívio social. Mas, como eu disse numa entrevista, os senhores saberão certamente lidar com o arrastamento. Como a revogação, o artigo que revogou o inciso 1º também revogou o inciso 2º, por arrastamento cairia também, em tese, o inciso 2º que trata daquelas atividades. Então, o veto do presidente da República foi principiológico. O veto do presidente respeitou a nova política penal estabelecida pelo Congresso Nacional. Presidente, para está faltando só do Paulo Bilisca, que o senhor... Pois não.
Paulo Bilinski, deputado, muito obrigado. Se o senhor puder só se ater à questão das armas, por gentileza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa questão dos CACs, não é? O senhor tem toda a razão, nós não vivemos numa torre de marfim. Me permitam um latinório, o uso do latim é talvez um vício dos juristas, eles dizem ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Os CACs hoje congregam cerca de 1 milhão de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles existem, estão na realidade. E, a partir disso, eles serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades. O nosso prezado presidente, deputado Alberto Fraga, quando esteve conosco, ele já enumerou as fragilidades da portaria, que não é nossa, é do Exército, que até o dia 31/12 deste ano, ainda esse assunto estará sob responsabilidade do Exército. Então, Sua Excelência, o presidente, nos trouxe a questão da localização dos CACs perto das escolas, né, a menos de 1 quilômetro. Quer dizer, isto deverá ser tratado com certa razoabilidade, não é verdade? Porque, em tese, pode ser até que tenham direito adquirido, porque se foram construídos, estou dizendo em tese, se foram construídos à luz da lei vigente, eles têm um direito de permanência, ou então serão objetos ou de uma indenização, penso eu, se prevalecer esse ponto de vista, ou então de uma modulação, como nós dizemos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos adaptar, digamos assim, essa realidade, enfim, para que seja possível, dentro de certas circunstâncias, essas atividades realmente prosseguirem. Com relação à habitualidade, também achamos que é um pleito bastante razoável. A questão dos calibres das armas é uma questão técnica. Quer dizer, eu me lembro, desde os tempos, enfim, muito remotos em que comecei a estudar direito, eu aprendi que havia uma distinção entre armas de uso restrito e armas que não eram de uso restrito. Armas que dizem respeito à proteção do cidadão e armas ofensivas, de guerra. A legislação sempre fez essa distinção. Eu não sei se há uma diferença expressiva, os técnicos dizem que não, ou uma diferença muito expressiva entre o poder ofensivo de uma 380 e uma 9mm. Sim, é bastante relevante, então, tanto que os seguranças do senhor utilizam 9mm. Pois é, então, na verdade, isso é uma questão técnica que, a meu ver, pode ser discutida, rediscutida, e vamos discutir. Com relação ao legítimo direito de defesa, eu considero também que o cidadão tem direito de defender-se. Mas quem estuda direito, e quem for juiz, ou quem é advogado, membro do Ministério Público ou policial, sabe que a legítima defesa, ela se pauta por 2 princípios ou 2 requisitos para ser legal. Primeiro, a imediatidade e a proporcionalidade. Tá certo? Proporcionalidade não consta na lei, ministro. Não, mas consta da jurisprudência. Quer dizer, a proporcionalidade é o seguinte... Vou pedir aos deputados para não interferir. Não, o que é a proporcionalidade? Por favor, dialogando com o ministro. Isso é ruim. Senão vamos estabelecer um diálogo aqui e não vamos encerrar. Não vamos conseguir. Vamos ouvir, por favor. Depois, no final, eu estou vendo ali que o Rodolfo já está questionando. Ao final, se alguma pergunta não foi respondida, a gente faz de novo ao ministro. Porque pode ver que ele se prolongou bastante na resposta, né? Então, foram quase 30 minutos. E nós temos que ser mais concisos e precisos nas nossas respostas. Tá bom, ministro? Então, perfeito. Vamos lá. Não, o senhor sabe, presidente, é que essa questão das saidinhas é uma questão iminente, preocupa a imprensa, a sociedade brasileira e legitimamente o Congresso. Então, eu achei necessário utilizar um pouco mais de tempo para explicar exatamente a posição do Executivo com relação a isso. Quero só para encerrar com relação à proporcionalidade. É o seguinte, no direito, o que é a legítima defesa? Quando alguém reaciona ou reage proporcionalmente a uma ofensa, a um perigo. Se alguém é alvo de uma ofensa, ele saca o revólver e mata alguém, claro que não há proporcionalidade. Ou se ele é ameaçado e no dia seguinte ele vai pegar a arma e vai matar o desafeto, é claro que não há imediatidade. Então, do ponto de vista conceitual, o que eu queria dizer é apenas isso. E vou encerrar, presidente, dizendo o seguinte, que nós, que somos autoridades, os senhores do Legislativo e nós do Executivo, nós temos que entender
que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde o direito ao porte de arma está na Constituição, aqui era uma autorização do Estado. Autorização, assim como a carteira de habilitação de motorista. Todo motorista, para dirigir um veículo, ele precisa se submeter a exames, a testes psicotécnicos, a testes de saúde, de habilitação. Portanto, o porte de arma, que tecnicamente, do ponto de vista do direito administrativo, é uma autorização, os senhores haverão de convir que a pessoa que quer portar uma arma precisa se submeter a esses requisitos, que são, do ponto de vista do cidadão civil hoje, de responsabilidade da Polícia Federal, e os militares continuarão submetidos à autoridade militar no que diz respeito a isso. Última questão. A questão é que eu preciso responder. O senhor terá todo o tempo do mundo. Vossa Excelência, é só me inclusive, o tempo. Nós temos uma hora de audiência. Na antessala, e isso Vossa Excelência já se pronunciou sobre isso no meu gabinete, e eu fui procurado pela ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia, que me manifestou essa preocupação, que o policial aposentado, que enfrentou a criminalidade durante toda a sua vida profissional, ao se aposentar, devolve a arma, ou não tem como comprar arma, não tem como comprar munição. São pleitos razoáveis, tanto do ponto de vista da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que haverão de ser, no momento oportuno, examinados por nós. Nós estamos abertos, é por isso que eu disse, nós estamos aqui para ouvir. Os senhores representam a sociedade e nós, na medida do possível, vamos ouvir o que os senhores têm a nos dizer. Obrigado e desculpe, presidente. Obrigado. Senhor presidente, não foi respondido